E aí, mães e irmãos, tudo jóia com vocês? Eu espero que sim. Antes nós irmos rapidinho para o nosso vídeo de hoje, aqueles nossos 3 pedidos de todo início de explanação. Curtam para a gente valorizar o nosso conteúdo na plataforma, deixem o comentário maroto no engajamento e compartilhem para a gente furar nossa bolha. Dito isso, gente, vamos rapidinho, galera, para o nosso tema de hoje, que o nosso tema de hoje é sobre a crise no saneamento básico. Gente, todos os dados que eu peguei agora para a gente fazer a explanação desse vídeo, a fonte ela é da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, a ABS. Gente, a questão é o seguinte, a gente vai fazer aqui um pequeno engendramento entre algumas características que tem para o bojo da nossa sociedade e a nossa implementação na praxe política, pautado com um dos elementos jurídicos que a gente sempre tem que fazer, sempre colocar a nossa cunha no meio da explanação. Gente, a questão é a seguinte, essa instituição fez um levantamento agora em 2019 que fez uma comprovação que ela é extremamente triste, que é o seguinte: o saneamento básico no Brasil, ele não é um sonho, muito pelo contrário. O saneamento básico no Brasil, ele funciona assim de maneira assim, majoritária no sul do país, que ele tem um índice elevadíssimo, o sudeste, que ele tem um índice elevado, mas menor do que a região sul, e do meio do país para cima tudo é praticamente jogado às traças. E eu vou fazer a explanação como aquele combinado que a gente tem sempre, de sempre trazer o holístico, o universal aqui para o nosso local. Aqui na nossa região, a região norte, nós temos 450 municípios. Desses 450, apenas 39 tem a questão do saneamento básico minimamente consolidado. Isso significa o quê? Menos de 9% dos municípios da região norte tem saneamento básico. E para a gente não deixar um conceito aberto, a gente vai trabalhar aqui com o conceito de saneamento básico o mais rudimentar, o mais simples possível. Dentro dessa pesquisa, eles têm alguns indicadores, eles fazem uma metodologia onde eles colocam muitos outros indicadores. Mas eu gosto de trabalhar o saneamento básico de uma maneira bem simples, sucinta e didática, como água encanada e coleta e tratamento de esgoto. Então, ou seja, para vocês terem uma noção, menos de cada 10 cidades na região norte, menos de uma consegue ter água encanada e tratar o seu esgoto. Aí, gente, para vocês terem uma noção de ver como o negócio é tão ruim, a cidade pior avaliada é aqui da região norte, é a cidade de Rondônia. E pra gente não também, eu não esquecer de falar também uma informação importante pra gente aqui, que é do estado do Pará, Belém é a quarta pior capital nesse indicador dessa pesquisa que foi feita pela ABS. Então, gente, como vocês podem ver, é uma questão de quase que é uma autoanálise que a gente pode fazer sobre essa perspectiva. Por quê? Porque não existe como a gente conseguir dar um desenvolvimento para a sociedade, a gente conseguir desenvolver políticas, macro políticas assim, que a gente pode almejar coisas assim de uma qualidade de vida, ganhos materiais realmente significativos para a gente no momento a posteriori, se a gente não tem água encanada e esgoto tratado. A gente já começa com um batalhão de gente que não tem nem casa, que são os nossos, infelizmente, nossos indigentes, que são pessoas em condição de rua. E quando você tem a oportunidade de ter uma propriedade para chamar de sua, você não tem água encanada e esgoto. E o que isso acarreta, minha gente? Isso acarreta em muitas coisas assim que são da base. Por exemplo, doenças oportunistas dessas, tipo, aqui na nossa região, doenças como cólera, disenteria e doenças de outras naturezas que são o grande vetor essa questão da falta de saneamento básico, uma água de qualidade questionável que é ingerida pelos nossos jovens, pelos nossos adultos e pelas nossas crianças, fazem com que doenças que elas são erradicadas há muito tempo em outros locais do mundo, que têm uma condição de existência melhor do que a nossa, ainda sejam um grande empecilho na nossa sociedade contemporânea. Aí, como a gente pode ver, a gente tem que primeiro vencer essas etapas assim. Aí vamos colocar alguns elementos nessa questão. Por exemplo, a gente tem que se preocupar no âmbito político, no âmbito das nossas brigas políticas, porque, por exemplo, no nosso artigo 3º da nossa Constituição Federal, no seu inciso 3º, ele fala sobre a diminuição das desigualdades sociais e regionais. Então, ou seja, no bojo constitucional, lá já está elencado que o quê? Que
toda e qualquer pessoa que tiver o interesse de ser um gestor público, ele tem como tarefa precípua a diminuição da desigualdade. Então, ou seja, não tem como a gente continuar numa condição onde o eixo sul-sudeste ele fica numa condição de uma condição muito mais elevada no desenvolvimento mínimo dos ganhos materiais palpáveis da sociedade, tão distante aqui como da região norte. O Nordeste, que ele ainda é o nosso primo, nosso primo irmão, eles ainda têm o dobro. Eles têm um número, eles têm uma porcentagem de aproximadamente 17% de cidades onde eles têm um mínimo de saneamento básico. Então, ou seja, para pessoas agora que olham isso numa perspectiva de âmbito nacional, se as pessoas elas já têm uma má impressão do que é a região Nordeste, imagina o que é o Norte. Infelizmente, a gente vive numa condição onde os piores indicadores sociais de tudo que é tipo de coisa que vocês possam imaginar, a grande maioria fica numa disputa entre Norte e Nordeste para saber qual é a região mais debilitada. E uma outra questão também que a gente pode implementar, e vocês podem perguntar, Laucio, vamos ir as questões de ordem prática da nossa democracia participativa, da democracia representativa, perdão. O que a gente pode fazer? Junto com o advento do que eu falo sempre a vocês, que é a gente cada vez mais fomentar a nossa democracia participativa, para a gente conseguir meter a nossa cunha, a gente conseguir fazer um direcionamento para a democracia representativa, o que a gente pode discutir? Um tema que eu também é recorrente, a gente vai voltar a tocar nele a posteriori, que é a questão da dívida pública. A gente tem 40% do nosso orçamento que poderia ser direcionado para a questão do saneamento básico na região Nordeste, na região Norte e em todos os outros locais do país. Não, a gente fica engessado 40% pagando os juros, a rolagem. A gente não paga nem a dívida, a gente paga a rolagem da dívida. Então, minha gente, a gente tem que fazer o quê? A nossa democracia participativa para a gente e colocar na cabeça desses parlamentares que o quê? A gente tem que, no mínimo a ser feito agora, que é para a gente não ser leviano nas nossas explanações, é fazer uma auditoria sobre essa dívida pública para saber o que é justo, o que é injusto, o que é picaretagem, o que é pelo certo. Então, a gente vai, inevitavelmente, o que a gente diminuiria a nossa dívida, diminuiria a rolagem, os juros da dívida e separaria um pouco mais do capital para a gente investir em saneamento básico, saúde, segurança, educação, desenvolvimento tecnológico e as outras milhões de áreas que precisam de fomento do Estado para o seu devido desenvolvimento. E dito isso, minha gente, eu gostaria muito de agradecer a presença de todos vocês. Lembrar sempre que a pandemia não acabou. Nós temos 616 mil irmãos que se foram oficialmente por conta dessa Covid-19. A todas as pessoas que se encontram de luto, eu tenho as minhas mais sinceras condolências e os meus genuínos pêsames para todos vocês. Vamos continuar pro fronte e não se esqueçam de curtir o vídeo, compartilhar, deixar o comentário, se inscreva no canal, aperte o sininho e tamo junto, galera. Tem muita coisa aí pela frente para a gente compartilhar com vocês. Um grande beijo e um fortíssimo abraço a todos.